Como será a retomada das atividades? Olá pessoal, eu sou Lilian Aguiar e esse é o Passo a Passo Consultoria. E hoje vamos falar como será a retomada das atividades pós-pandemia, quando acabar essa quarentena. Como será o mundo dos serviços de alimentação? Quais implementações teremos que fazer, adequações, que procedimentos a mais, além das boas práticas, nós teremos que implantar nos serviços de alimentação? Para isso, hoje nós vamos falar da cartilha que foi disponibilizada agora dia 21 de maio pela Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que tem ali várias sugestões, recomendações de como os estabelecimentos devem proceder para a retomada de atividades e abertura dos serviços de alimentação. Essa cartilha tem 10 páginas com 26 tópicos que eu vou resumir para vocês aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre quais foram essas sugestões que eles colocaram. Só um adendo aqui, pessoal. O que eu achei estranho é que nessa cartilha não tem lá o nome de quem elaborou a cartilha. Por exemplo, diretor de não sei quem, da associação, enfim. Só está falando que a cartilha foi elaborada segundo as recomendações da Anvisa e da Organização Mundial da Saúde. A introdução está falando das novas relações, que além do reforço de higienização, vai ter que ter regras novas de convivência, de colaboradores para clientes, de clientes para clientes dentro do estabelecimento. Então, o primeiro grupo de tópicos está falando sobre a adequação das instalações. O primeiro tópico é repensar a capacidade de atendimento de cada estabelecimento. Então, está sugerindo que cada cadeira de uma mesa para outra tem que ter no mínimo 1 metro de distância e de mesa para mesa no mínimo 2 metros de distância. O tópico 2 está falando que tem que continuar promovendo o distanciamento entre as pessoas de 1 metro com as demarcações no piso e também está falando para o estabelecimento promover o distanciamento de 1 metro também entre os colaboradores dentro da produção. Essa parte eu achei que assim vai ser muito complicado. Se você parar para pensar, principalmente nos restaurantes dos shoppings, que são bem pequenos, tem muita lanchonete, bar que tem um espaço físico pequeno e eu não sei se vai ser viável ter esse distanciamento de 1 metro entre colaborador para colaborador dentro de uma produção. O tópico 3 está falando que os estabelecimentos devem continuar disponibilizando o álcool gel 70 nos locais estratégicos. Nessa parte não está falando quais são esses locais, mas para frente está falando perto das pias de higienização das mãos, na saída dos sanitários, nos balcões de pagamento do caixa. O tópico 4 está falando de reforçar a higienização dos pisos e superfícies com um produto sanitizante, não somente com detergente ou um limpador com cheirinho para o piso, mas com o sanitizante. Tópico 5 está falando das lixeiras, que todas têm que ter tampa, acionadas por pedal, tem que estar limpa, higienizada, isso os estabelecimentos já fazem, né? O tópico 6 está recomendando privilegiar a ventilação natural por janelas. Nos locais que não tem essa ventilação natural, está recomendando fazer a higienização dos filtros do ar-condicionado diariamente. Esse tópico também vai pegar um pouquinho, porque a gente sabe que para fazer a higienização diariamente não vai ser tão simples assim, porque tem que desmontar o equipamento, tem que ter um conhecimento técnico mínimo para fazer esse serviço. Então, os estabelecimentos vão precisar muito da ajuda das equipes de manutenção que instalam esses ar-condicionados nos locais, para orientar qual a forma correta, como que vai poder ser feita essa manutenção e limpeza diária. Com esse tópico, está encerrando a parte das adequações de instalações e começa a falar dos caixas de pagamento. Aqui nos caixas de pagamento, há o contato do colaborador e o cliente. E as recomendações da cartilha é instalar aquela divisória de acrílico, disponibilizar o álcool 70 no caixa de pagamento, dar preferência para pagamentos com cartões. Aqui não está falando, mas essa parte depende do cliente. Se o cliente quiser fazer o pagamento em dinheiro, o estabelecimento é obrigado a receber. Então eu diria que é para colocar informativos, incentivando os consumidores a fazerem o pagamento da conta com o cartão. E também manter a fila de forma que respeite o distanciamento de 1 metro
entre as pessoas. Tem uma recomendação também bem legal que eu já vi em alguns locais, que é passar um resinite na maquininha de cartão, aquele plastiquinho fininho, que isso facilita a higienização do equipamento. O tópico 7 é de manter as saboneteiras, papeleiras e os próprios dispensers de álcool abastecidos. Isso também os locais já fazem. Tópico 8 é continuar controlando o acesso de pessoas ao estabelecimento para não haver aglomerações dentro do local. E o tópico 9 é bem interessante, para os estabelecimentos começarem a repensar o modelo de cardápio. As sugestões colocadas na cartilha são: para bares, estabelecimentos que o cardápio é pequeno, disponibilizar o cardápio escrito na parede, em lousas, ou colocar um cardápio que o material seja higienizado, plastificado. Eu já vi em alguns locais um cardápio que é um material emborrachado, que ele é completamente lavável, dá para você colocar debaixo da torneira, lavar com água e sabão, usar o lado amarelo da esponjinha para não riscar e depois fazer a higienização com álcool, e o cardápio é super bonito. Dá para os estabelecimentos começarem a procurar essas gráficas que fazem esse tipo de cardápio, ou disponibilizar o cardápio via internet através de um QR Code. O tópico 10 é reforçar a higienização dos locais onde os clientes mais colocam as mãos. Então, por exemplo, eu que estou citando esses exemplos aqui porque na cartilha não está falando. Tem locais, padarias, que tem o buffet de self-service, alguns restaurantes que tem aquela catraca para entrada. E aí fazer a limpeza daquela catraca. Em locais que tem 2 ambientes, 2 pisos, superior e inferior, os corrimões, botões de elevador. Nas mesas, se tiver aquele botãozinho que você chama o garçom para ser atendido, reforçar a higiene nesses botões. Nos puxadores de geladeira de bebidas, de freezer de sorvete, nos puxadores de portas de banheiro. Então, onde os clientes mais colocam as mãos, é necessário fazer esse reforço de higienização. Tópico 11 é para reforçar as boas práticas de higienização, de FLVs, a cocção dentro dos estabelecimentos, são coisas que os estabelecimentos já costumam fazer. E aqui começa falando sobre os restaurantes Aquilo, os que têm buffet de self-service. Esses restaurantes vão ter que se atentar a mais algumas medidas. A recomendação aqui é disponibilizar luvas descartáveis ou guardanapos para os clientes que vão colocar a mão nos pegadores. Manter o álcool gel na entrada do estabelecimento ou no início desse buffet de self-service. Os alimentos expostos nos buffets devem estar em expositores que tenham a proteção salivar frontal e lateral. Eu vou deixar aqui uma foto de exemplo de um expositor que tem a proteção frontal. Geralmente nas laterais não há essa proteção, então os estabelecimentos vão ter que fazer uma adaptação nesse equipamento. Os talheres, manter higienizado e embalados individualmente. Disponibilizar os temperos em formas de sachês para eliminar aqueles frascos de azeite, de vinagre, onde todo mundo coloca a mão. Manter as marcações de 1 metro de distância na fila do buffet. Isso daí também, dependendo do espaço local do estabelecimento, vai ficar um pouco dificultoso, mas é necessário. O tópico 12 é sobre o uso de máscaras pelos colaboradores do estabelecimento. A cartilha está informando que fica a critério do estabelecimento, segundo as normas da Anvisa, e também observar a legislação local. Aqui na cidade de São Paulo, há uma lei que proíbe o uso de máscaras para os colaboradores manipuladores de alimentos. Vamos ver após se essa lei vai mudar, se vai ser obrigatório ou não o uso de máscaras. Então fique atento às legislações que vão ser atualizadas. A cartilha explica que se promover o uso de máscaras deve ser trocada de 4 em 4 horas, ou sempre que necessário. No estabelecimento que eu trabalho, a gente disponibilizou as máscaras de tecido brancas. E aí eu fiz o informativo, é uma tirinha assim, no máximo 5 frases, 5 linhas, orientando a forma correta de utilização e higienização dessas máscaras. Isso daí, se for colocado como obrigatoriedade, você também pode fazer no seu estabelecimento. O tópico 13 é que os colaboradores só devem usar os uniformes nas dependências internas do ambiente
Isso também já é feito nos locais. O tópico 14 é a manter a atenção entre os fornecedores e colaboradores, os entregadores de delivery, que deve manter o distanciamento de 1 metro de distância entre eles. Eu vi num local uma coisa muito interessante. Tinha um local separado, específico para os entregadores de delivery colocarem suas bolsas lá e fazer a higienização, tanto por dentro quanto por fora. Tinha um informativo, tinha o álcool em gel, o guardanapo descartável. E isso é muito importante os estabelecimentos que praticam delivery terem um espaço como esse. Eu digo até mais, instalar uma pia de higienização das mãos para que esse entregador, toda vez que ele chegar, ele fazer a higienização das mãos e não somente passar o álcool 70. Tópico 15 é afastar colaboradores que estejam com suspeita ou sinais e sintomas, como por exemplo tosse e febre. O tópico 16 é reforçar os hábitos de boas práticas nos locais quanto a cigarro, colocar a mão na boca, tossir, assoviar, cantarolar, falar desnecessariamente em cima dos alimentos e outros hábitos inadequados durante a manipulação. O tópico 17 recomenda fazer reuniões diárias com a equipe, reforçando todas essas medidas. O tópico 18 continua falando que é para reforçar a importância de manter o distanciamento de 1 metro entre as pessoas, que é possível ser amistoso, sem apertos de mãos e abraços. O tópico 19 orienta que as conversas desnecessárias devem ser evitadas, assim como fake news, e incentiva a passar as informações diárias sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo. O tópico 20 vai sugerir você designar um colaborador para passar essas informações para os colegas de trabalho e também sugere colocar cada dia um para reforçar o espírito de equipe. O tópico 21 recomenda cuidar da saúde mental e física de todos os colaboradores. Tanto o profissional da saúde que está trabalhando no estabelecimento, como os consultores, quanto os proprietários ou gerentes, a equipe de liderança se manter próxima dos colaboradores, transmitindo confiança e segurança, sempre atento aos sinais e sintomas que esses colaboradores possam vir a apresentar. E a partir do tópico 22 são orientações para os clientes. O tópico 22 é a empresa transmitir comunicados de que ela está comprometida com a segurança das pessoas e com as boas práticas de manipulação dos alimentos. Para isso, os estabelecimentos podem usar comunicados através das mídias sociais, do site, Facebook, Instagram. Tópico 23, orientar e reforçar os clientes a pagarem com cartão de crédito ou débito. O tópico 24 é informar sobre a importância de não compartilhar talheres, copos, celulares, disponibilizar cartazes informando sobre os sinais e sintomas e que, se apresentar algum desses sinais, o cliente não deve permanecer no local. Tópico 25 já existe, a gente já pratica, mas reforçando aqui, fixar cartazes orientativos do procedimento de higienização das mãos em todas as pias de higiene das mãos do estabelecimento. E por último, o tópico 26 fala da utilização de máscaras pelos clientes nos estabelecimentos ao entrar no local, retirando somente na hora de se alimentar. A cartilha orienta a possibilidade de entregar máscaras descartáveis a esses clientes. Então é isso. Mais do que nunca é hora do consultor se manter atualizado para, assim que retomar as atividades, ele colocar em prática todas essas medidas junto ao proprietário dos estabelecimentos. O que você achou da cartilha? Você colocaria alguma orientação a mais? Alguma coisa que você faz no estabelecimento ou que você pensou ser importante e não está na cartilha? Se vocês quiserem a cartilha, eu posso enviar também. Ou então você acessa o site da Abrazel. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. E se você tiver sugestões e comentários, temas para os próximos vídeos, coloque aqui que o tema do próximo vídeo pode ser o que você escolheu. Se inscreva nas nossas mídias e até o próximo vídeo.